Savajya mantra. Vamos lá? Mantra, posso? Vai. Om Namami Danvantari Adidevam Sarasure Vandita Pada Padmam Loke Jeraru Bayadityacham Dataradicham Vividoshadinam. Namastê. Vamos lá. Página 31, de onde a gente parou, né? Uhum. Quer começar, Mari? Quer que eu comece? Tridoshas, 3 doshas. Tanto faz. Vai. Então vai. Pode ir. Eu? Então vai. Eu vou? Eu vou. Tridoshas, 3 doshas. Tridoshas, 3 doshas. Vaya, Vata, Pita e Kapha são os 3 doshas. Resumidamente, eles dão suporte, sustentam, mantêm ao corpo quando estão anormais e normais, respectivamente. Os doshas são substâncias materiais sempre presentes no corpo. Eles possuem pramana, quantidade, guna, qualidade, e karma, funções próprias e definidas. Quando estão normais, a victra desempenham diferentes funções do corpo e, desta forma, são responsáveis pela manutenção do mesmo. Mas eles têm uma tendência a se tornarem anormais, victra, experimentando aumentos, vriddhi, e reduções, kshaya, em sua quantidade, em uma ou mais de suas qualidades e em suas funções. Quando se tornam anormais, eles desequilibram os sítios onde se localizam os dados, tecidos. Por causa desta tendência ao desequilíbrio, eles são denominados doshas, ou fatores que provocam doenças ou patogênicos. Os 3, Vata, Pita e Kapha, estão mais intimamente relacionados com o corpo, sendo, portanto, definidos como Sariraka doshas. Diferente dos 2 Manasa doshas, Rajas e Tamas, que estão relacionados com a mente. A menção específica do número 3 impede a inclusão de um 4º dosha. No entanto, alguns consideram Rakta, sangue, como o 4º. Apesar de estarem presentes em todo o corpo, eles se encontram predominantemente na região inferior, média e superior, respectivamente, da área entre o coração e o umbigo. Os doshas estão presentes em todas as células do corpo, realizando suas diferentes funções. Eles são encontrados predominantemente em certos locais, a saber, Vata na região abaixo do umbigo, Pita na região entre o coração e o umbigo e Kapha na região acima do coração. Eu? Se tiver muito barulhento, que vocês me avisam, tá? Que tá com uma obra aqui. Eles são predominantes, respectivamente, durante o último estágio, o estágio intermediário e o primeiro estágio da vida,
e sua predominância varia durante o dia, noite e durante o processo de digestão do alimento. Vata predomina na velhice após os 70 anos, à tarde, das 3 às 19 horas, no fim da noite, das 2 às 6 horas, e no final do processo da digestão dos alimentos. Pitta predomina no estágio intermediário da vida, entre os 20 e os 60 anos. No meio do dia, entre 11 e 16 horas, e no meio da noite, entre 22 e 2 horas, e durante o período intermediário da digestão. Kapha predomina na infância e na adolescência, do nascimento aos 16 anos, de manhã, das 6 às 10 horas, na primeira parte da noite, das 19 e 23 horas, e no início da digestão. Agni Bheda. Tipos de atividades digestivas. A partir deles, dos doshas, são produzidos, respectivamente, Visamagni, Tikshanadigi e Mandagni, enquanto Samagni é produzido em seu equilíbrio. Agni significa literalmente fogo, ou, em outras palavras, o termo Agni está relacionado com sua atividade no canal alimentar, que é semelhante ao fogo, responsável pela digestão do alimento. Esta atividade é influenciada pela condição dos doshas. Quando todos os 3 doshas estão em equilíbrio, a digestão do alimento é perfeita em todos os aspectos e ocorrerá samagni, ou digestão normal. Mas quando os doshas estão perturbados, aumentados, eles produzem suas próprias alterações características na atividade digestiva. Quando o vata está aumentado, a digestão torna-se irregular, instável, diferente a cada momento e acompanhada de flatulência, etc. Esta atividade digestiva é Vishamagni. Quando o Pitta está perturbado, a atividade digestiva é muito intensa. Até mesmo grandes quantidades de alimentos são digeridas muito rapidamente e há sensação de queimação, sede, etc. durante a digestão. Tal condição é Tikshagni. Quando o Kapha está perturbado, a atividade digestiva é muito lenta, pobre, inadequada. Mesmo pequenas quantidades de alimentos levam longo tempo para serem digeridas e a sensação de peso no abdômen, preguiça, etc., durante a digestão. Tal condição é Mandagni. Todos esses 3 tipos são anormais e dão origem a muitas doenças características dos doshas que as causaram. Koshta Bheda. Tipos de trato alimentar. Koshta, a natureza do trato alimentar ou a natureza dos intestinos pode ser crura, difícil, preso, mrudo, solto e mole, e madhya, moderado, dependendo de cada um dos doshas, respectivamente. Pode ser madhya, moderado, também quando todos os doshas são iguais. Continuo? Posso ir? Com a predominância, aumento de vata, o movimento intestinal é difícil. Fezes duras, que são nem todos os dias. Com a predominância de Pitta, o intestino é solto. Fezes líquidas ou semissólidas.
eliminadas mais de uma vez ao dia. Até mesmo a ingestão de leite produz purgação. Com a predominância de capa, o intestino é moderado. As fezes não são duras nem líquidas, são eliminadas sem dificuldade, uma vez ao dia, regularmente. Ocorre o mesmo quando todos os doshas estão em iguais proporções. Esta é a condição ideal que não origina nenhuma doença, enquanto as duas primeiras condições são anormais e prejudicam a saúde. Deha Prakriti, constituição corporal. Estando presentes no shukra, espermatozoide, semente masculina, e no artava, óvulo, semente feminina, desde o início da vida, deles, dos doshas, se originam 3 tipos de prakriti, constituição humana, assim como vermes venenosos surgem do veneno. Elas, as constituições, são rina, pobre, fraca, madhya, mediana, moderada, e uttama, melhor, forte, respectivamente, originadas a partir de cada um dos doshas. A constituição que se origina de iguais proporções de todos os doshas é Samadhatu Prakriti, que é a ideal. Aquelas que se originam da combinação de 2 doshas são Nindya, condenadas. A semente masculina é sucrano, espermatozoide, e a semente feminina é andano, óvulo. Ambas unidas durante a fertilização formam o embrião e este é o começo da vida. As sementes masculina e feminina produzidas no corpo do homem e da mulher contêm os tridoshas. No momento da união das duas sementes, os doshas passam por alterações em suas proporções, ou então todos podem permanecer em proporções iguais, ou 2 deles podem tornar-se predominantes, ou apenas um dos doshas pode se tornar predominante. Essas condições influenciam consideravelmente a natureza do embrião em seus aspectos característicos, que se tornam conhecidos como a prakriti do indivíduo, constituição humana natural. Assim, 7 tipos de prakriti são formados: 3 ekodoshasa, predomina qualquer dos doshas separadamente. 3 Dandvaja ou Sarsaja, que se origina da combinação de 2 dos doshas. Ou Samshra ou Sanipata, que se origina da combinação de todos os 3 doshas em proporções iguais. Os tipos Ekodoshaja são Rina, pobres. Os tipos Samsarja Gaja são Madhya, moderados. E Samshra e Uttama, é o melhor, o ideal. Ainda, mesmo entre os Ekodoshasa, o primeiro tipo, Vataja, é Rina, pobre e fraco. O segundo é Madhya, moderado. E o terceiro é Uttama, melhor. Os aspectos característicos dessas prakritis, constituições, foram descritos no capítulo 3 do Sarirastana. O exemplo dos vermes venenosos serve para indicar que, apesar de nascerem do veneno, eles não morrem dele, mas continuam sobrevivendo, da mesma forma que o prakriti, pois esses, apesar de originado dos doshas, que são como o veneno, continuam a se manifestar no indivíduo enquanto ele viver. Engraçado que eu coloquei aqui no meu
livro que tá errado esse comentário. Eu não lembro por quê. Mas tá bom. Fez sentido agora lendo, né? Mas... enfim. Então vai, vamos. Tridosha Laksana. Propriedades dos 3 doshas. Ruksha, secura. Lagu, leveza no peso. Shita, frio. Kara, aspereza. Shuksma, sutileza. E Kala, movimento, são as propriedades de Anila, Vata. Asneha, levemente oleoso. Tikshna, penetra profundamente. Ushna, quente, produtor de calor. Lagu, leve no peso. Virshra, mau cheiro. Shara, flui livremente. E Drava, liquidez, são as propriedades de Pita. Snigda, oleosidade. Shita, frio, produz frieza. Guru, pesado. Manda, lento na ação. Slakna, macio. Mitsna, viscoso. E Shrita, estável, estático. São as propriedades de Kapha. As características citadas acima são algumas das propriedades naturais e inerentes dos doshas. Mais informações sobre os doshas serão fornecidas nos capítulos 11 e 12. A combinação de 2 doshas em seus estados aumentados ou reduzidos é conhecido como sansarga, e a combinação de todos os 3 como sanipata. Dato e mala, tecidos e resíduos básicos. Rasa, plasma. Arshvik, sangue. Mamsa, músculos. Medas, gordura. Asti, osso. Madhya, medula óssea. E Shukra, sêmen, são os 7 datos, tecidos básicos, e são conhecidos como dushyas, aqueles que se tornam desequilibrados pelos doshas. Malas, produtos residuais, são mutra, urina, sarkta, fezes, sueda, suor, etc. Esses são descritos novamente em detalhes no capítulo 11. O vridi, aumento de todos eles, doshas, datos e malas, é causado pela utilização de samana, semelhantes. E o oposto, redução, é causado pela utilização de viparita, dessemelhantes. Cada um dos doshas, datos e malas possuem suas próprias pramanas, quantidades, gunas, qualidades específicas, e karmas, funções, as quais, em estado de normalidade, samya, conduzem à saúde. Às vezes, sofrem vridi, aumento, e kaya, redução em suas quantidades, e em uma ou mais de suas qualidades e funções. Ambas as alterações são denominadas vaishamya, anormalidade, e levam a um estado de doença. O uso de ou a associação com substâncias, qualidades e atividades que são semelhantes, iguais ou idênticas ao material, às qualidades ou às funções dos doshas, datos e malas, produzem aumento, enquanto o uso ou a associação com substâncias, qualidades e atividades que são viparitas, dessemelhantes, opostas, produzem sua redução. Sadrasa, os 6 sabores. Svado, doce. Amla, azedo. Lavana, salgado. Tikta, amargo. Ushna, picante. E Kashaya, adstringente. São os 6 raças, sabores. Eles estão presentes nas substâncias e cada uma delas, na ordem de precedência, é mais fortalecedora para o corpo.
O sabor também é um guna, qualidade da substância. Cada substância pode ter um ou mais sabores, que podem ser conhecidos quando a substância é colocada na língua. Possível é conhecer o primário. E os sabores remanescentes, que são reconhecidos posteriormente e suavemente, são a anurasa, sabor secundário. Com relação à capacidade de proporcionar vigor ao corpo, cachaia, adstringente, proporciona um mínimo. Ujna, picante, proporciona um pouco mais. E assim por diante. Svadu, doce, proporciona o máximo vigor dentre os sabores. Alívio dos doshas pelos sabores. Os primeiros 3 sabores, Svadu, Amla e Lavana, aliviam, mitigam, causam redução em Maruta, Vata. Os 3 seguintes, começando por Tikta, a saber, Tikta, Ushna e Kashaya, aliviam Kapha. E Kashaya, Tikta e Madura aliviam Pitta, enquanto os outros sabores causam seu aumento, desequilíbrio dos doshas. Madura é sinônimo de não consigo falar. Svadu. Esvado. Doce. A expressão os outros sabores causam seu aumento é explicada como segue. Tikta amargo, Ushna picante e Kashaya astringente causam vridi, aumento de vata. Amla azedo, Lavana salgado e Katu penetrante causam aumento de pita. Chegou no doce de novo. Amla azedo, Lavana salgado causam aumento de kapha. As propriedades e ações de cada sabor são descritas novamente no capítulo 10. Dravya Beda, tipos de substâncias. Os dravyas, substâncias utilizadas como alimentos, remédios, etc., são de 3 tipos. Samana, que aliviam os doshas, Kopana, que aumentam os doshas, e Svataihita, adequados ou que auxiliam na manutenção da saúde. Virya, potência. Como Ushna, calor, e Shita, frio, são qualidades poderosas, Virya, potência da substância, também é classificada em 2 tipos. Virya é aquele aspecto da substância considerado o principal responsável pelas ações da mesma no corpo humano. Mais detalhes serão encontrados no capítulo 9. Vipaka, produto final da digestão. Vipaka, a natureza do produto final da digestão. Também é de 3 tipos. Svadu, doce. Amla, azedo. E Katu, penetrante. Mais detalhes no capítulo 9. Gurvadi Guna, qualidades. Guru, peso. Manda, lentidão. Rima, frio. Snigda, oleoso. Slakshna, macio. Sandra, sólido. Mridu, mole. Stira, estável. Sukshma, pequeno, sutil. E Vishada, não viscoso. Estes, juntamente com seus respectivos opostos, são os 10 gunas, qualidades, propriedades das substâncias. Aí tem um quadrinho, né? Quer ler o quadro? Eu acho que não precisa, né? Não precisa, né? Que tá só colocou um oposto ao outro, né? Assim. Uhum. Roga
Arogya Karana, causa das doenças e da saúde. O yoga, contato, associação, união, de kala, estação, artha, objetos dos sentidos, e karma, atividades, funções, de uma forma hina, inadequado, pobre, mithya, impróprio, perverso, e ati, excessivo, são as principais causas das doenças, enquanto que seu samyak, associação, contato adequado, é a causa principal da saúde. Isso é detalhadamente descrito no capítulo 12. Roga, doença. Roga, doença, é o efeito do desequilíbrio dos doshas, enquanto saúde é o resultado do equilíbrio dos doshas. O estado, tá vendo que está escrito desequilíbrio, mas é equilíbrio. Você está sem microfone, Paula. Desculpa. Eu tinha até riscado, mas só que eu acho que está certo isso, porque assim, um é o efeito do desequilíbrio e o outro é resultado do desequilíbrio, entendeu? Ah, sim. Verdade. Né? A gente tinha achado que era errado, lembra? Aí depois o Paritosh explicou. Lembro. Tem razão. Então, vou ler de novo. Boa. Roga, doença, é o efeito do desequilíbrio dos doshas, enquanto saúde é o resultado do desequilíbrio dos doshas. Uhum. Como que a gente... Dosha é desequilíbrio, mas é saúde também, né? Assim, é nesse desequilíbrio que a gente... como que faz o balanço desses pratos aí, né? Sim. A gente só não pode interpretar. Peraí, vou voltar. O estado em que cada um dos doshas apresenta quantidade, qualidades e funções específicas, equilíbrio. Enquanto os estados de aumento, vridi ou redução, kshaya, em sua quantidade e em uma ou mais de suas qualidades e funções, são conhecidos como vaissamyas, desequilíbrios. Roga, doença, é de dois tipos. Nidya, orgânica, que se origina do próprio corpo, e aganto, traumática, que se origina de causas externas. O adhisthana das doenças, a saber, seu sítio, foco ou local, também é de dois tipos. Kaya, o corpo, e manas, a mente. Doshas da mente. Rajas e tamas são considerados os doshas de manas, da mente. Sattva, rajas e tamas são conhecidos como os três mahagunas. Eles são qualidades primárias ou naturais responsáveis pela criação de todas as substâncias do mundo. Estão presentes em tudo que há nele e estão relacionados com a inteligência. Dentre eles, Sattva é considerado puro e sem efeitos prejudiciais, enquanto os outros dois são prejudiciais e produzem efeitos danosos. Portanto, rajas e tamas são considerados os doshas da mente quando eles se tornam aumentados acima do seu limite específico. Rogi. Desculpa. É você, Mari, tu vai. Essa. Rogi. Está dizendo que faltam 10 minutos, a gente pode ler mais um ou dois, né? Mais um pouquinho. Rogi, roga, pariksha. Exame do paciente. Rogi, o paciente, deve ser examinado através de darsana, inspeção, sparsana, palpação, e prajna, interrogatório. Roga, a doença,
deve ser examinada através de seu nidana, causas e etiologia. Pragrupa, sintomas prodrômicos premonitórios. Lakshana, sinais e sintomas específicos, aspectos clínicos. Upachaya, testes diagnósticos. Yapti ou Samprapti, patogênese. Esses aspectos serão explicados em detalhes no capítulo 1 do Nidanastana. Desabeda, tipos de habitat. Dessa, habitat, nesta ciência, pode ser de dois tipos. Bhumi, dessa, que pode ser traduzido como uma região, e Deha, dessa, que significa o corpo. Bhumi dessa, a região, é de três tipos. Jangala, que tem predominância de Vata, Anupa, que tem predominância de Kapha, e Sadharana, na qual todos os malas, doshas, estão em condições normais. A região Jangala é árida ou desértica, sem montanhas ou colinas, tem pouca vegetação e escassez de recursos hídricos e é mais ventilado, possui brisas. Anupa é úmida, consiste de terras pantanosas com muita água, muita vegetação, pouca luz do sol e calor. Sadharana é o tipo moderado, com poucas montanhas, colinas e com água, vegetação e luz do sol em quantidade moderada. Kalabeda, tipos de tempo. Kala, tempo, é um aspecto relevante para a administração e a seleção da droga ou terapias. É de dois tipos, a saber, o tempo que começa com kasna, instante, e o tempo referente aos estágios da doença. Kasna é a menor unidade de medida do tempo e equivale ao tempo necessário para um piscar de olhos ou para pronunciar uma letra do alfabeto. Kasta, Kala, Nidaka, Murta, Yama, Arotra, Paksa, Massa, Rutu, Ayana, são as unidades sucessivas. O conhecimento desse tipo de tempo externo é essencial para a coleta de drogas na época apropriada, na preparação de medicamentos, na administração dos mesmos para o paciente, etc. A doença se desenvolve no corpo em diferentes estágios sucessivos e não de um modo abrupto. Cada estágio possui seus próprios sinais e sintomas característicos, e o reconhecimento de cada fase da doença auxilia o médico na avaliação do vigor da mesma e na determinação da droga adequada e da terapia necessária para aquele estágio. Essa é a razão da importância do reconhecimento dos dois tipos de tempo. Eu sugiro a gente fechar, né? Eu acho que a gente podia... A Índia não está aqui para fechar. Você quer fazer algum mantra fechamento? Ou a Camila? Aí a gente deixa de gravar e só termina aqui. Isso. Ela tinha feito tão bonitinho. Eu não vou saber fazer aquele. Não sei. Sabe, Cami? Não sei. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ótimo. Hari Om. Hari Om, Shri Guru Vyo Namaha. Hari Om. Muito bom. Então, para a gravação.